Foi. Fala, galera tricolor, boa noite a todos, bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Vamos falar aqui sobre os acontecimentos, todas as notícias que aconteceram nessa última semana. E tem muita coisa, muita notícia aí de bastidor, ferveu essa semana, muita coisa ruim, infelizmente, muita notícia triste. E estamos aqui hoje com nossos amigos, integrantes do grupo. Primeiramente aí o Luiz. Tudo bem, Luiz? Fala aí, rapaziada, boa noite, tudo bem? Direto lá de Teresina, Breno. Fala, rapaziada. E aqui do Rio de Janeiro, Júlio. Fala, Júlio, beleza? Boa noite, Brunão, Luiz, Breno, rapaziada. Sejam bem-vindos aí, boa noite. Cara, para a gente começar, acho que não tem outra notícia para a gente começar do que a bomba que estourou essa semana, né? A notícia aí chata, noticiada pelo blog do Paulinho, foi com relação a indícios de corrupção dentro do Fluminense, né? O que vocês acham aí, cara? O que aconteceu nessa história? Eu posso começar falando aqui. Ontem eu ouvi toda a entrevista do Paulo Brito do Netflix com o rapaz lá, com o Diego Pérez, tá? Na parte do Fluminense, não parece que tem nada de errado, tá? Parece que ele estava fazendo uma negociação e o Fluminense em algum momento deu para trás. O que o clube precisa, para mim, esclarecer, que é o ponto de interrogação, por que precisa de intermediário? Esse, para mim, é o ponto X da história, tá? Porque em toda a conversa que ele fala lá com o Paulo Brito, ele deixa bem claro que falou com várias pessoas do Fluminense, enviou documentação, e parece que por parte do Fluminense não teve nada no sentido do áudio do outro rapaz lá. Então, acho que o ponto o Fluminense precisa esclarecer por que para esse tipo de negociação é necessário um intermediário. Eu acho que esse é o ponto X da questão. Porque diferente de uma transição de jogador, você não está tratando com um empresário que faz essa intermediação. Seria, teoricamente, com uma empresa, direto. Eu não sou desse ramo, eu não conheço, então não sei se é de praxe isso, que de repente pode ser para fazer determinados contratos, precisa ter empresa XYZ, enfim, eu não sei mesmo, então não posso opinar. Acho que esse é o ponto principal. O Fluminense precisa esclarecer por que o funcionário do Fluminense disse que teria que ter um intermediário. Acho que esse é o ponto X da história. Na verdade, eu vi uma série de coisas que me deixaram meio cabreiro em relação a isso, cara. Primeiro foi o ponto que o Luiz bem colocou, né? A questão de uma necessidade de um intermediário. Isso por si só já é estranho, né? Não sei se é usual. Exatamente. Segunda questão, de um próprio funcionário do Fluminense, que teoricamente não tem o handicap para liberar e negociar, está à frente disso. Porque eu li na matéria que por 2 vezes o cara teria entrado em contato com esse funcionário, esqueci o nome do rapaz, que foi até divulgado mesmo o nome dele. Diogo esse rapaz, nas 2 vezes... Não, Diogo Pérez foi o cara que fez a denúncia. Acho que é o Kevs, né? Acho que é o Isso, o Kevs, perfeito, o Kevs. E o Kevs, nas 2 vezes, quando foi dar a resposta, falou que o judiciário, acho que foi o judiciário do clube tinha travado. Jurídico, obrigado, Luiz. O jurídico do clube travou. Então, se o Kevs não tem essa autonomia de decisão, por que ele não botou o cara diretamente em contato com o jurídico do clube, se é que decide? Fica leva recado, traz recado. Então, a questão do intermediário. E assim, realmente foi o que o Luiz falou, e se aplica a mim também. Eu não entendo muito disso, sou leigo nesse assunto. Mas como um torcedor leigo, saber que o cara pediu, seja lá quem for, que pediu uma porcentagem dentro do lucro do cara, sabe, para ratear entre diversas pessoas, isso aí é muito esquisito. A questão é que esse rapaz, ele falou que amanhã, na terça-feira, iria levar as provas até a polícia para abrir o inquérito. Então a gente tem que ver se isso vai adiante mesmo, ou se vai ser uma daquelas coisas que na quarta-feira ninguém sabe o que aconteceu, ou não teve repercussão e o cara ficou quieto e morreu. Agora, o que me incomodou muito foi o Fluminense, primeiro, demorar a se manifestar. Foram 8 horas para uma nota oficial. Eu acho que o assunto era muito sério, estava repercutindo. Segundo, a nota oficial do clube, quem falava mais era o parceiro do clube, que soltou um posicionamento maior dentro da nota do Fluminense do que o próprio Fluminense. O Fluminense, no máximo, soltou no final, iremos tomar as providências.
Cara, isso era uma história para o presidente aparecer e se defender. E dar uma... Mesmo que fosse nota oficial, mesmo que não fosse uma coletiva, não dava tempo para convocar uma coletiva, mas o presidente chegar, como ele já fez a questão lá do fake lá, que ficou ofendido, que é só... E botar uma nota de mão dele. Isso me incomodou demais, entendeu? Para um assunto tão sério, eu acho que o clube foi bastante relapso. E aguardar o desenrolar, entendeu? Porque na época do fake, inclusive, foram 3, 4 notas de uma vez, né, cara? Exatamente. Em algo assim de um espaço de tempo muito curto. Exatamente. Né? E eu acho que, assim, é uma acusação muito séria, né? Eu acho que não cabe realmente a gente aqui agora, né? Isso é assunto de justiça, se procede ou não. Mas se tá tudo resguardado, tá tudo certo, meu amigo, é entrar com um processo pesado contra quem fez. Exato, não pode passar batido. Cabe muita coisa ali. Então, até para aquela tal de defesa institucional que o presidente tanto cita, né? Tanto citou na época de campanha. Então, eu acho que isso faz parte diretamente a esse tema. Entende? Porque não é algo simples, é algo que a gente convive muito no âmbito político e todo mundo discrimina o assunto, recrimina, né, perdão, o assunto. Então, se é algo que está acontecendo dentro do nosso clube, seja verdade ou não, que seja furado, e a gente não pode fechar os olhos. É algo que tem que ser cobrado, vai ter que ter essa resposta, esse feedback por parte de quem está lá dentro, até porque a gente fica sabendo das notícias por rede social, então nem sempre as coisas procedem, né? Mas é algo assim, uma notícia estarrecedora, algo que eu não vejo já tem bastante tempo no nosso noticiário, entendeu? Pegou todo mundo de surpresa, acredito eu, e é pesado, é notícia muito pesada. Tu acompanhou, Breno, essa situação? Acompanhei, e eu acho complicado falar um pouco, porque assim, eu li a matéria e li a nota, eu achei a matéria do blog do Paulinho muito rasa também sobre, porque, tipo assim, ela traz conversa de WhatsApp, né? Não dá para provar que realmente... E sobre a nota do Fluminense, cara, muito superficial e muito demorada. Eu não vi o clube bater de forma pesada como deveria. Se realmente não aconteceu, o clube já deveria vir desmentir e bater de forma pesada no blog do Paulinho e na pessoa que fez a denúncia. Assim, é uma situação que deve ser averiguada. Deve haver uma investigação aí da polícia, do Ministério Público, não sei. Mas tem que ser averiguada alguma coisa. Até porque... Mas, sinceramente, vocês acham que vai para frente? É isso que eu ia falar, Bruno. Tem que ir para frente. Mas, assim, só vai para frente, essa que vai ser a questão. Porque o cara falou que vai apresentar provas na polícia na terça-feira. Foi o que ele disse na entrevista, se não me engano, para o Paulo Brito. Né? Se realmente levar, vai ir para frente, vai ser averiguado. Acho que o Ministério Público não tem como fechar os olhos. Agora, se ele não levar, vai morrer aí. Aí entra o outro lado. Se ele não levar, ou seja, ele não tiver efetivamente nada que prove, o clube deveria levar a vias de fato. O clube deveria correr atrás e tentar responsabilizar ele. Exatamente. Responsabilizar, se preservar e dizer que você me acusou disso, você não tem como provar, então você vai ter que responder agora sobre isso. Não pode deixar barato, porque se o cara não levar adiante, mas o clube também não se posicionar, vai ficar aquilo no ar. Vai ficar um acordo entre os dois. Exato, até porque acontece. É um assunto muito mais sério, porque se esse tipo de coisa acontece com a propina de fechar uma transmissão de TV para um jogo onde você tem o domínio do mando, imagino que não acontece aí, se for verídico, óbvio, se for verídico. Imagino que não poderia acontecer com negociação de empresário, com contratação de jogador, até porque o Fluminense não tem revelado valores. Está tudo muito no escuro. Então, esse assunto tem que ficar muito bem. Eu acho que tem que ir para frente. Se não for para frente por nenhuma das partes, vai deixar um ponto de interrogação enorme no ar, entendeu? Isso é perigoso. É que só tem um ponto aí, Júlio, que é o seguinte: contra o Fluminense, quem fala alguma coisa contra o Fluminense é o parceiro do Fluminense. Acho que é Roberto Ambrosio, eu não lembro o nome do rapaz, que é o áudio dele que diz que tem que ter alguma coisa do presidente ao faxineiro, tem que ter alguma coisa. O próprio Diego Pérez, ele não tem nada contra o Fluminense. Então, assim, se esse rapaz que fala no áudio que tem alguma coisa, que tem que deixar alguma coisa para o presidente, ou do presidente ao
ao faxineiro, então talvez é ele que tem que mostrar isso. Ou ele vai se desculpar, dizer que foi só uma brincadeira, ou que entendeu errado, alguma coisa assim. Porque o Diego Pérez em si, ele não tem nada contra o Fluminense. Ele tem esse áudio do rapaz que cita isso. Então, assim, é uma situação muito complexa. Por isso que eu não sei se vai para frente, porque eu não sei se tem alguma prova que mostre, realmente aconteceu isso, ou se a prova é aquele áudio. Se é aquele áudio, então esse cara tem que falar, não, ele tem que se posicionar, não, eu me coloquei errado, aquelas coisas a gente sabe que acontece, entendeu? Mas aí, Luiz... Nesse momento eu não tenho nada ainda, né? Sim, mas a questão é justamente essa. Se basear só no que foi dito por ele e não tiver mais nada, é o Fluminense que tem que se movimentar. Sim, concordo. O Fluminense não pode chegar e falar, então tá, não, foi... Não, meu amigo, olha só, tu não falou isso? Pode se explicar. Que parada foi essa? Vamos lá na justiça conversar em frente ao juiz e tu vai explicar isso direitinho. Porque é isso que eu tô dizendo. Se não for à frente, eu espero que não vá, eu espero que o cara não tenha provas, eu espero que não aconteça. E se não acontecer realmente e não for à frente por isso, o Mário tem que tomar as providências, ou jurídico, ou seja lá quem for. Não pode chegar e levantar uma bomba dessa e deixar morrer a fumaça, morreu, deixa pra lá. Isso não dá, cara. A gente sempre espera que não aconteça. Porque, independente se a gente discute ou não a capacidade do termo no futebol, no departamento de futebol, esse tema ele é um tema tão pesado que eu acho que a gente não desejaria nem para um Abade, alguém que foi tão apedrejado quanto o Abade ou quanto o Peter, a gente nunca espera que isso vá acontecer, né? Mas, então, por isso que cada vez que vem uma notícia desse tipo, é uma porrada que abala forte. Entendeu? Porque uma coisa é incompetência, outra coisa é a falta de caráter, né? É complicado. E eu vejo que, assim, o problema é que a gestão, infelizmente, ela tem se destacado muito mais nas polêmicas, né? E gerando cada vez mais insatisfação. Esse foi um caso, teve um outro caso também que surgiu nas redes sociais através de torcidas organizadas, que é algo, acho que também tão sério quanto, que foi a censura com relação às faixas de protesto, cara. Isso não existe. Entende? Então, eu acho que isso é totalmente surreal. Eu não sei a opinião de vocês, mas no meu mundo isso não existe. Não adianta a gente... E essa da faixa, Brunão, essa da faixa ela não é subjetiva, não é boato, não. Isso aí é comprovado. Tem um comunicado do clube dizendo que não vai liberar a faixa de protesto, que se for encontrado faixa de protesto vai ser retirado e vai ser tirada a autorização daquela torcida de colocar faixas futuramente. Isso é ditadura, isso é censura. Não tem outro argumento para isso. Entendeu? Não tem outra explicação. E isso é grave. Porque uma coisa é a seguinte, uma coisa é você não permitir que uma torcida organizada invada um campo, invada um treino, beleza. Agora, protestar com faixa, mas não faz sentido porque o time está na parte de cima da tabela, o segundo melhor ataque. Meu amigo, o torcedor tem todo o direito do mundo de não estar satisfeito com o que está sendo apresentado. E tem todo o direito do mundo de chegar, não gosto do Odair, não gosto do Johnny, acho que eles fazem mal ao Fluminense e quero eles fora. Acabou, é opinião, é direito de expressão que está sendo cortada. Entendeu? E o que o Fluminense está fazendo nesse momento através, não sei, do seu presidente, do seu jurídico, o que for, isso é ditadura, cara. Isso é censura. Isso não cabe no Fluminense. E isso é muito grave. Isso não cabe na sociedade, né? Exato. Hoje em dia não cabe mais. E foi tão ridículo a ponto de que teve o lance da ambulância, né? Que meteram a ambulância na frente da faixa. Cara, cadê o tal do apoio à democracia que foi lá atrás? E aí você faz isso agora? Já tinha acontecido isso antes, né? O da ambulância você não pode mandar um migué. Não, foi sem querer, deixou... Óbvio, ninguém vai acreditar. Mas manda esse migué. Mas esse episódio dessa vez, que foi uma nota oficial do clube, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, cara. Realmente, esse é um ponto, para mim, lamentável, indefensável, sem justificativa. Não tem porquê, cara. Deixa lá. Deixa as torcidas lá colocar as faixas, entendeu? É protesto, faz parte. É da vida, é democracia. Isso realmente é uma bola fora, assim, e não tem defesa. Injustificável.
Injustificável mesmo. Eu quero ver quando voltar as torcidas, o que é que o Mário vai fazer, porque ele vai ser alvo todo santo jogo. Porque cada vez mais eu vejo ele se queimando. Com essa cada atitude dessa que ele toma, né, cara, é uma bola fora que vai juntando, é a bola de neve que vai acumulando, né, quando as coisas voltarem ao normal, entendeu? E assim, acaba que ficam tentando iludir o torcedor com notícias fantasiosas, como teve aí essa semana também, que o Fluminense diminuiu 200 milhões de dívida. Aquilo foi horrível. Como que você diminui 200 milhões de dívida se você mantém 2 meses de salário atrasado, um elenco? Como é que você diminui? O clube não teve nem 200 milhões de receita esse ano, cara. Como é que vai diminuir 200 milhões só de dívida? Sabe? Eu não acredito nem que tenha sido uma fé do veículo, mas foi uma ingenuidade, foi uma viagem absurda aquilo, cara. E o que o Breno falou... a dívida vem só aumentando. Sim, e o que o Breno falou em relação ao Mário procede muito. O Mário e até o Odaí e o Angione, eles estão muito sossegados nesse momento porque não tem pressão de verdade. Você tem pressão de rede social. Rede social você só não abre e acabou, e que se dane. Entendeu? Mas se tivesse torcida, se não tivesse uma pandemia onde não é recomendável aglomeração, então evita que o pessoal acabe indo protestar nas Laranjeiras, no CT, a pressão seria muito maior. Entendeu? Mesmo com a campanha a nível de números do brasileiro, a nível de pontuação, não ser ruim. Entendeu? E essa censura que o Mário colocou foi que vocês falaram, só vai aumentar a pressão. Agora, ele liga? Ele não liga. Ele não tá. Cara, eu vi um comentário de alguém que eu não lembro, né, na internet, que tem um conhecimento mais próximo do Mário, que tá falando, o Mário, ele é um boneco de neve, é gelado. Ele não liga para essas situações. Fizeram até um comparativo com o Abad, que o Abad, quando ele teve... Foi o Paulo Brito. Foi o Paulo Brito, né? Foi. E quando teve aquelas críticas pesadas no Abad, o Abad, ele realmente ficou abatido, você percebia isso. E o Mário, ele não muda. O Mário, ele não muda nem a expressão facial dele, o modo de falar. O ego do Mário é enorme. Como dono da razão, cara. Então, e nesse momento, na verdade, ele até se esconde, né? Porque ele não vem a público há muito tempo. Há muito tempo que ele não vem a público. Porque quando a gente ganha nas vitórias, aparece até no vestiário para mandar cantar musiquinha, né? E aí agora tanta coisa ruim acontecendo, tanta coisa esquisita, cara. E assim, dia após dia, a gente até sempre brinca com isso, que a gente não tem um dia de paz no Fluminense. Então, assim, menos mal que estão vindo as vitórias agora, que de certa forma ainda dá essa balanceada no peso, né? Mas, cara, dia após dia você vem com notícia ruim. Às vezes, mesmo quando não é, de certa forma, assim, ruim, mas são notícias que podem causar uma confusão dentro do clube, como teve outra também essa semana do candidato a prefeito que teve lá. Então, assim, eu acho que isso é descrito no estatuto do clube, né? Porque você proibido. É proibido. Você não pode ter esse apoio político. Então, simplesmente estão pegando o estatuto, meu amigo, ó. Não, e é o cara que deveria ser o primeiro a defender o estatuto do clube. Se ele acha que alguma coisa ali não condiz, está ultrapassada, não é correto, vão lá, Conselho Deliberativo, vão reunir. Eu sei que o nosso Conselho Deliberativo, na verdade, é um peso morto, né? É uma coisa que mais atrasa o clube do que propriamente adianta. Mas enquanto ainda existir, enquanto ainda decidir, porque ainda decide, tem que ser levado a ele. Então, assim, ele tem todo o direito de chegar fora do clube, do Fluminense, botar o número que quiser na testa, tatuar nas costas aqui, 25, 35, 47, o problema é dele. O que ele não pode fazer, exatamente, o que ele não pode fazer é nas dependências do clube, porque o CT pertence ao Fluminense, então é dependência do clube Fluminense, por mais que não seja do clube social, é chegar na dependência do clube, pegar a camisa do Fluminense, mandar abordar número de candidato, posar com o candidato e ainda fazer um tourzinho ainda pela academia para apresentar os jogadores. Aí fotografar e divulgar. Eu até entendo se ele fizesse o quê? O que certos clubes aí fazem, de babar ovo de político que já está eleito. Entendeu? Vai lá, tenta um jabazinho, visita o presidente, o governador, e aí, pô, não sei o quê. Vai. Porque já está eleito mesmo, não pode ser considerado campanha. Mas tu vai fazer isso na época de eleição para candidato, cara. Isso fere o estatuto. Quem está fazendo o estatuto? O presidente do clube. Isso é inadmissível, brother.
Até porque eu vi algumas pessoas comentando que de repente ele estaria tentando puxar uma sardinha, né, para de repente ter algum tipo de benefício, até porque é o candidato que tem a maior chance de vitória. Mas, cara, o candidato é vascaíno, então se ele tiver que puxar a sardinha para alguém, ele vai puxar o time dele. Lógico. Não faz sentido, cara. Eu acho que a questão é que o Júlio colocou, não pode fazer isso dentro das dependências do clube. Fora do clube, o cara na sua residência, coisa e tal, ele faz o que ele quiser. Faz o que ele quiser, exatamente. Ele escolhe o candidato e zero problema. Agora, dentro das dependências do clube, é outra bola fora. Para mim, essas duas coisas da torcida, de vetar as faixas, esse ponto de colocar candidato a qualquer cargo que seja dentro do clube, isso não existe. E até não estou nem entrando no mérito se sou a favor ou contra o candidato, porque poderia ser contra ou a favor. O ponto não pode fazer isso dentro do clube, entendeu? Isso está errado, entendeu? Até porque você gera até uma antipatia de quem é contra tal candidato. Entendeu? Gera esse tipo, como por exemplo, o Júlio citou o rival aí, que foi atrás do presidente da República e tal. Eu vi muito flamenguista contrariando, não concordando com a situação, justamente por ser oposição ao governo. Então, automaticamente, aquilo afeta até o clube. Entende? Então, eu acho que é o tipo de coisa muito perigosa também. Mas o principal de tudo é que você está passando por cima do estatuto. É como se você estivesse, por exemplo, passando por cima da Constituição Federal do país. Entendeu? Então, cara, essa semana foi uma semana pesada. Né? Dia após dia, com notícias assim, que a gente não está mais acostumado a ver notícia boa, cara. Então, assim, mas vamos tentar achar alguma coisa boa aí que talvez a gente consiga. Tem uma que eu não sei se é boa ou se é ruim, tá? O FIFO do Marcos Paulo ou a não ida do Marcos Paulo para a Europa. O que vocês acharam dessa situação, cara? Ô, brother, eu vou te falar uma coisa sinceramente. Gosto muito do Marcos Paulo e não me agradava os termos da negociação com o Torino. Esse negócio de empréstimo, com opção de compra no final do contrato, não me agradava, tá? Mas a preocupação é o seguinte: a negociação de contrato dele seria feita caso ele fosse emprestado. Ok, ele não foi. E agora? Em que pé está isso? Porque o contrato dele vence em junho. A partir de dezembro, daqui a 3 meses, ele pode assinar 0 bala com o próprio Torino, por exemplo. Então, se for o caso. Então, está sendo movimentado isso? Está sendo feita uma proposta? Está sendo estudado junto com ele? Ele vai manter a palavra dele do empresário, se é que ela houve realmente, de renovar com o Fluminense a todo custo, mesmo que não haja proposta, para o Fluminense não sair no prejuízo? Então, eu gosto do Marcos Paulo, entendeu? Para mim, se fosse para sair agora para uma proposta de 12 milhões, 15 milhões, eu ia aceitar, porque o clube precisa, mas não me desagrada o fico dele, entendeu? Porque eu acho que o Marcos Paulo pode render, eu gosto tecnicamente dele, ele tem potencial. O problema é saber qual vai ser a situação dele real no clube a partir de agora, sem sair e sem renovar, entendeu? Uhum. E teve até uma outra coisa que polemizaram, né, com relação a um post que ele fez no Instagram, de que quem é de verdade assusta, quem é de mentira, alguma coisa assim. Muita gente entendeu, de repente, como se fosse alguma piada para a diretoria, alguma coisa assim. De repente, eu já vi de outra forma. Eu já acho que realmente pode ter sido algo de tipo assim, que ele vai cumprir com o que ele prometeu e que as pessoas não estão acreditando por esse verdadeiro. Eu achei isso aí também. Então, pode ser tanta coisa, né? Pode ser coisa pessoal, da vida pessoal dele também. A gente cria muita teoria de conspiração também. Mas se realmente for uma promessa dele, se for cumprida, vai ser muito legal, muito digno. É a mesma coisa que o Pedrinho fez com o Corinthians. Sim. O Pedrinho ele poderia ter saído de graça do Corinthians e ele renovou o contrato dele e logo depois ele foi vendido do Benfica, que ele falou que ele o Kaká fez isso no São Paulo também. O Kaká fez a mesma coisa no São Paulo também. Tinha proposta de fora, tinha ouvido proposta boa para ele. Quando ele recebeu a proposta que ele fez, ele procurou a diretoria do São Paulo para renovar. E depois foi vendido, quer dizer... Eu, esportivamente falando, eu gostei muito, eu sigo a linha do Júlio, tá? Eu gostei muito dele ter ficado, porque eu acho que ele tem muita qualidade. É um dos caras mais técnicos dentro do elenco. Só acho que não está rendendo bem,
porque está sendo escalado fora da posição que ele rende. Se a gente olhar ano passado como o Marcão escalou ele e como o Odair escala, é bem diferente. O Odair escala ele na ponta, lá com o Marcão ele flutuava bastante e ele nos ajudou muito. Então eu acho muito bom, gostei esportivamente falando, achei ótimo. Agora tem a questão financeira. Uma proposta de 10, 12 milhões fecharia as contas do ano. Agora não fechou. Nós temos um problema aí pela frente, isso é fato. Como que o Mário vai resolver, a gente ainda não sabe. Mas que no momento nós temos um problema, porque pelas contas que eu fiz, a gente no orçamento está com 70 milhões de venda de jogador. A gente já conseguiu na casa de 30, acho que 32, 35, mais ou menos, algo próximo disso. Tá faltando aí 35 milhões, pelo menos, entendeu? Como que faz isso? Então esse é um ponto bastante preocupante. Isso é algo que veio da minha cabeça agora, que eu lembrei. Teve a rescisão da Globo do Carioca. Sabe se essa grana já saiu? Era algo na casa de 30 milhões, não era? 30 milhões. Parcelado. 30 milhões. 10 milhões por ano, né? Sim, mas seriam 10 milhões já esse ano, né? Já mais 10 milhões já conta. É porque eu tinha visto, eu acho que o Botafogo já tinha recebido. Não. Eu não sei se O Botafogo, ele negociou esse valor da Globo com um banco, parece, para aí receber adiantado e depois você paga o banco, né? É tipo assim, receber 27 para pagar 30. Sim. Você fez um adiantamento. Sim. Se eu não me engano, o acordo da Globo são algo de 3 parcelas de 10 milhões anuais, mas eu acho que a primeira é só ano que vem. Depois eu tenho que recuperar a matéria que eu li lá para ver, mas se eu não me engano, eu estou na cabeça que é só ano que vem. Teve acho que é a única notícia boa aí, que a gente falando de grana, da onde vai entrar e tal, e teve aí os 10 milhões, né, do Wendel, que foi vendido, nosso ex-volante saiu do Sport, foi pro Zenit, já chegou sendo atacado lá. Cara, isso aí me preocupa demais. Não tem nem como passar a mão em cima desses caras, que é ridículo. Na verdade, quando eu vi essa notícia indo pro Zenit, eu pensei, porra, irmão, espero que ele não passe pelo que tanto acontece. Foi só anunciar, já começaram, cara. Sabe? E assim, é algo repugnante, sabe? Porque na Europa isso é muito comum, e não é só na Rússia. A Rússia é um dos pontos mais fortes, mas a Itália também acontece com frequência. A Espanha acontece também. E a UEFA não toma providências, brother. A UEFA não faz nada, não dá uma punição mais dura, não afasta o time X por tantos anos de competição, só dá uma advertência, faz uma campanhazinha assim, olha, não vamos fazer isso que é feio. Porra, meu irmão. Cara, vocês lembram como a Federação Inglesa acabou com os hooligans, né? Sim. Eles afastaram os times ingleses, seleção de qualquer competição oficial durante muitos anos, cara. E hoje em dia a Inglaterra é um exemplo. A Inglaterra ela é o carro-chefe do futebol mundial a nível de campeonato doméstico, entendeu? Ela está muito à frente, não só a nível de organização, de premiação, de equilíbrio, como também de exemplo, de conter esse tipo de situação, de punição para esse tipo de situação, entendeu? Porque o resto da Europa, cara, vou te falar, é vergonhoso. É vergonhoso. Cara, não é o caso, não é o tema que vai ser trazido agora, mas depois, se você não conhece, dê uma pesquisada de como é a distribuição de cota da Premier League. O último colocado, quanto que ele recebe? Ele torna o último colocado da Premier League com mais dinheiro do que qualquer clube do Brasil de premiação. Mas não é só questão de comparar o valor de lá com aqui não, Brunão. Na verdade, se eu comparar a porcentagem, o último colocado recebe 50 não minto, tipo 30% a menos do que o primeiro, porque o primeiro acho que é de 150 milhões, o último vai 90. Então é 30%, 40% a menos. Aqui o último colocado em relação ao primeiro recebe 90% a menos. É um dispare, cara. É uma quantidade de dispare absurda. É a mesma coisa um clube da Série B aqui. Como é que o clube da Série B vai subir e vai se destacar? Dificilmente vai continuar na Série A no ano seguinte. A discrepância, cara, é muito grande. Sim. Mas voltando ao tema que a gente acabou de fugir um pouco. 10 milhões, né, cara, do Wendel para entrar aí nos cofres. De certa forma, é um dinheiro que caiu do céu, né? São duas folhas. Com certeza. Para salvar o dinheiro perdido lá na Copa do Brasil com as duas falhas do Muriel.
Porque na verdade é um dinheiro que a gente não controla, né? Porque o jogador saiu daqui, já não é mais problema nosso. Se ele vai ser vendido, quando vai ser vendido, o clube não tem decisão nenhuma nisso. Então, quando pinga uma grana boa dessa aí, foi o que o Breno falou, né? Salvou o Muriel. Foi e mais um pouco, porque realmente foi em ótima hora. Agora, aproveitando o gancho que você falou da questão do dinheiro, eu vou bater na mesma tecla. Cadê o portal de transparência? A gente está no mês 10 e foi lançado no primeiro trimestre no mês passado. Sim, mas a questão toda é que está desatualizada. Não, sei, eu não estou defendendo, eu estou falando que é inadmissível você no mês 9 você ter um portal saindo até março. Me corrija se eu estiver enganado, por favor. A última coletiva do Mário foi início de agosto, não foi início de agosto? Eu sei que vai ser difícil citar aqui, mas ele falou em setembro. Ele falou em setembro? Falou, com certeza. Pois é, porque ali, na última coletiva dele, ele disse, daqui a 30 dias, de novo, porque toda coletiva ele fala 30 dias de prazo. Daqui a 30 dias vai estar tudo certinho, funcionando perfeitamente. Já está funcionando perfeitamente? Alguém sabe? Porque... Sabe? E aí, entra dinheiro de venda, entra dinheiro de porcentagem de jogador. Aí, contrata jogador, a gente não sabe os valores que foram gastos. Salário X. A torcida não sabe para onde o dinheiro vai, onde o dinheiro é gasto, e você fica sem a tal transparência. E aí, sabe o que ocasiona isso? O que aconteceu agora, a debandada no número de sócios. Exato. Os torcedores se sentem lesados. De não saber aonde que está indo aquele dinheiro suado dele, os R$75, R$35, R$10 para alguns, é muita coisa. Então, assim, ele não sabe para onde está indo aquilo. Ele acha que, de repente, teoricamente, seria para fazer um time forte, mas você vê um monte de notícia desse tipo, você não tem transparência de nada, e aí você se pergunta, para que eu vou continuar pagando isso? Ainda mais num ano desse que você não consegue nem ir para o estádio. E, Brunão, uma outra coisa, além da falta de confiança, isso gera um outro problema, e você dá liberdade a boatos. Porque você não sabe o número real, aí vem um aqui hoje e fala, olha, o cara tá pedindo lá 400 mil para assinar, olha, a venda desse cara aqui vai render 30 milhões, o clube vai gastar 200 milhões para trazer o Joãozinho da Pedra. Você não tem transparência, você não sabe quanto é gasto, quanto é recebido, aí você dá, a pessoa fala, negócio de fake news é criminoso. Tá, mas você podia evitar isso, não podia evitar isso? Dando as informações corretas, dando os números bonitinhos para a torcida ficar ciente. Então, além da desconfiança que gera a torcida, como você mesmo citou, também gera espaço para boato, cara. E aí vai apagar esse incêndio depois, como é que fica? Porque se você não tem um canal oficial divulgando, você vai por onde a notícia vem. Exato. Independente de quem seja. A tendência é você sempre aqui, é igual do Dodge. O Dodge pediu 500 mil. Entendeu? Acaba que você fica, não, tenho certeza que não pediu. Mas e aí, quanto pediu? Exato. Entende? Você não tem uma informação, você não tem... Mas nessa questão salarial, acho que não entra nesse quesito da transparência. É antiético divulgar o salário. Não, eu sei, olha só. Mas você está passando numa situação dessa. Se você está jogando, né, a culpa para o empresário, como o Mário está fazendo, que ele já fez, que o empresário está dificultando. Meu amigo, se é uma coisa impossível dessa, que você sabe que é proposital, você chega e joga, olha só, não vai ter como renovar, porque o salário que ele está pedindo é de 500 mil e pronto. Entendeu? Mesmo a gente sabendo que não é. Né? Então, numa situação dessa, é uma exceção. Né? Mas é justamente por isso, é porque não tem uma transparência. Você não sabe o que acontece no clube, nem pro bem, nem pro mal. A gente não sabe. A gente só sabe se não fossem os setoristas aí, cara, a gente não ia saber metade das notícias do clube. Entendeu? Então é complicado, mas é isso. Infelizmente agora não tem o que fazer. Né? Mas Breno, em cima do que você falou, até que o Bruno se colocou perfeitamente, isso tudo é a falta da confiança. Porque, por exemplo, o que você falou, realmente, não é ético você divulgar pedido salarial de jogador. Ok, mas se o clube fosse um clube que tivesse transparente, com todas as contas bonitinhas, apresentar, e o Mário tivesse agora, olha, realmente, o cara está pedindo uma quantidade que a gente não tem condições de arcar. A torcida iria acreditar no Mário. Porque o cara está até agora sendo, está sendo liso com a gente, está sendo um cara que transparente, você ganha credibilidade. Agora,
Agora, se você não mostra nada, meu amigo, tu vai sempre ficar com o pé atrás, não tem jeito. Mas falando da parte de campo, aí tem duas noticiazinhas de campo que eu acho que é legal abordar também, né? Não é de campo, é parte de jogadores. A estreia de Luca, futuramente aí, qual a expectativa que vocês estão? Quarta-feira já pode estrear, né? Se tiver no bid já. Se tiver no bid, já pode estrear quarta-feira. É porque é dia 13, não é? Se eu não me engano? Isso, terça-feira abre. Terça-feira abre a janela. E qual é a expectativa de vocês? Acho que a gente até já falou sobre isso, né? Mas já abordou por alto, né? Eu vou falar o que eu falo sempre, assim, ó. Eu não contrataria o Luca. Porém, mediante as opções que a gente tem na frente hoje, eu acho que ele vai nos ajudar. Ele vai ser útil, ele vai acabar nos ajudando. Mas é um jogador de 30 anos, né? Eu, se fosse gestor de futebol, não contrataria um jogador de 30 anos. Mas, de 30 dada anos, a nossa qualidade... Frangione é jovem promessa. 30 anos é aquele cara que, olha, esse cara realmente pode estourar, entendeu? Não, mas agora falando sério, eu andei vendo, eu critiquei muito a vinda do Luca, né? Mas assim, depois que fechou, eu falei que seja bem-vindo, que dê certo. E até andei vendo uns vídeos dos gols dele, e uma coisa que me chamou muita atenção. Ele é um jogador de ponta, ele não é um centroavante de área, né? Mas ele tinha na época dele de Ponte Preta, de Corinthians, por característica o seguinte: ele joga na esquerda, por exemplo, nem lembro se é esquerda ou direita, mas como exemplo, ele joga na esquerda. Quando a jogada está vindo da direita, ele já fecha por trás da defesa para o meio da área. Exatamente. E ele vem por trás da defesa. Não faz. Exatamente. E Brunão, ele vem por trás da defesa. Ou seja, ele chega. A defesa não está atenta a ele normalmente, e ele vem por trás como um elemento de surpresa mesmo. Eu achei isso interessante. Foi o que o Luiz falou. Eu também não contrataria. Mas para o nosso atual elenco, não dá para dizer que vai ser a pior opção do Odair. Não vai ser a pior opção. E se ele conseguir repetir alguma coisa do que ele apresentou na Ponte Preta no Corinthians, pode agregar. Eu acredito que ele vai ser até titular no time do Odair. Eu acredito que ele vai ser titular ali pelas pontas. Até porque o concorrente dele é o Wellington Silva, Luiz Henrique. Pacheco. O Luiz Henrique é até bom, né? Mas o Wellington Silva, Luiz Henrique, Caio Paulista... o Luiz Henrique não, muito... verde. É isso, muito verde ainda. Eu penso exatamente o que o Luiz falou, cara. Eu não contrataria, mesmo sabendo que, né? Mesmo sabendo que a idade de maturação do ápice de um jogador de futebol é 28 anos. Então aí ele passou um pouquinho, né? Mas 30 anos já é mais um na casa dos 30, com um salário relativamente alto, e agora a tendência, o Brando falou, a curva vai começar a cair, entende? Mas no elenco de hoje vem para ser titular, porque não tem um concorrente, talvez com as características dele. Então, a princípio, eu acho que ele já vem jogando. Se tiver regularizado, de repente ele já pode até ser surpresa quarta-feira. Não, porque ele não pode ser regularizado até abrir a janela oficialmente. Então vai mas ser regularizado pelo BID. Mas aí ele já está tanto tempo. Terça-feira a janela abriu, né? Porque provavelmente ele está com a documentação toda em mão já. Né? Ele saiu do BID, ele já está liberado. Isso. Então, assim, dá para dar entrada no BID 8 horas da manhã de terça-feira, para até no dia seguinte. Se ele for anunciado no BID na quarta-feira, antes do jogo, ele pode jogar normalmente, não tem problema não. Eu acredito que vai ter uma pressão por parte dos clubes, justamente porque muito clube vai passar por isso. Vai ter jogador que vai ter que ser regularizado por causa da janela, né? Então eu acho que eles vão até agilizar isso para poder, de repente, até na rodada de quarta-feira já botar para jogo, né? Um outro que teve seu nome ventilado aí, sondado, né? Não sei se foi uma especulação ou realmente uma sondagem, foi o rapaz que jogou no Internacional, fugiu o nome dele agora. Jonathan Alves. O que vocês acharam? Vocês conhecem o jogador? Já viram? Eu, particularmente, eu lembro dele jogar, mas eu não lembro do futebol dele. Eu vi ele eliminar Santos e Palmeiras no Libertadores só em 2017 e vi alguns jogos dele no Inter. Ele não é mau jogador, mas ele é explosivo para ele arrumar uma expulsão daqui para ali. E já tem 33 anos. É mais um jogador que eu não traria. Mas eu acho que vindo, talvez ele seja até titular. Cara, eu não acho o Jonathan Alves chegando para titular, não. O cara tem números, os números dele não me impressionam.
No Inter foram 22 jogos, 5 gols e uma assistência. Esse ano no Guayaquil foram 15 jogos, 4 gols e uma assistência. E ele é jogador de área, ele não é um jogador de ponta. Camisa 9. Pois é, então assim, são números que não me impressionam. Lógico, seria um nível acima do Cardoso? Seria um nível acima do Cardoso. Mas ainda 5 níveis abaixo do Fluminense. Então, a mim não agrada. Eu também não traria, não. Principalmente a questão da idade, tá? 32 para 33 anos não dá. Mais um no elenco não tem condições nenhuma. Eu até já vi alguns jogos dele, não posso nem... Acho até que o que eu vi não seria ruim, tá? Mas não dá. 32 para 33 anos, deixa. A gente não precisa de jogador assim. Vamos tentar achar um mais novo com custo menor. Eu acho que a gente consegue, dá tempo. Agora que vai abrir a janela, acho que a gente consegue buscar alguma coisa, cara. E o que eu vejo é que a gente está indo totalmente na contramão do que vem vindo do futebol mundial. A tendência é você contratar cada vez mais jogadores jovens. Não são nem jogadores mais para 18 anos para chegar jogando. Jogador de 14, de 15, 16, 17 anos, 18, né? E a gente vem focando muitas das vezes em jogadores de 30, 31, 32. São jogadores que até podem dar um retorno técnico, mas esquece retorno financeiro. Né? Mas, Brunão, na verdade, o planejamento, nesse caso agora, até para fazer uma defesa aí, de certo modo, o Fluminense faz esse trabalho de captação de jogadores mais jovens, para a base. Sim, eu tô falando pro time principal. Não, sim, os coaches do Fluminense na base é excelente. Agora, o principal não tem isso. Todos os jogadores, até que o Luiz falou, 32 para 33 anos. O outro lá, 30, o Lucas chegando agora. Também teve o Gabriel Torres, que chegou a ser um boato aí, que parece ter sido oferecido ao Fluminense essa semana. 30 anos também, 31, não sei. Pois é, então o Fluminense, na verdade, está procurando jogadores sem nenhuma intenção de desenvolver e vender. É xepa, né? É o fim de feira. O cara é para fazer uma temporadazinha aqui, e isso preocupa. Cara, na boa, o time de São Januário contratou um outro argentino agora, meia, recentemente, agora ontem, que ninguém esperava, esqueci o nome do garoto, mas com excelentes números. O Vasco, hoje em dia, contrata melhor do que a gente. E a situação do Vasco internamente, eu acho que política, economicamente, pior do que a nossa. Mas os caras conseguem achar bons jogadores e dentro do custo dele trazer. Esse Benítez é excelente jogador. É emprestado? Mas é excelente jogador. O Cano Júlio, tem 32 anos, mas fala, Bruno. Mas aí passa pelo treinador também, né? O Cano foi oferecido ao Fluminense no início do ano. O Aldair recusou. Tu acha que o Aldair tem conhecimento de futebol estrangeiro? O Cano, ele foi... Nem de brasileiro ele tem. É um caso incrível, o Cano, porque ele foi oferecido para os 4 de São Paulo, ninguém quis. Aí ele foi oferecido para Vasco e Fluminense. E o Vasco quis. E se você for pegar os números do cara, coisa absurda. Entendeu? Sim. O cara é goleador nato dos últimos anos. Sempre foi. Eu vou dar um exemplo, o negócio que eu falei da parte centroavante. Hoje, se o Fred não joga, cara, um centroavante com uma idade baixa, você muda o tipo de jogo. Como era o Evanilson. Evanilson, moleque, 20 anos, 19 anos, não sei qual é a idade do Evanilson. Não, foi 21 agora. 21. Era um tipo de jogo completamente diferente do que o Fred faz hoje. Eu vou dar um exemplo aqui. O Internacional, né? Ele tem o Abel Hernandes, que ele contratou agora. O Internacional contratou o Yuri Alberto, do Santos, se eu não me engano. Acabou o contrato dele lá, o Yuri Alberto foi pro Inter. 19 anos, cara. Então, assim, você tem um centroavante que é de seleção de base, 19 anos. Você consegue mudar totalmente a dinâmica do jogo, colocando um jogador desse e um centroavante de 33 anos. Entendeu? Entre um e outro, né? Que eu tô querendo fazer essa referência. O tipo de jogo ele fica completamente diferente por causa da idade. A mobilidade é muito maior. E eu não vejo a gente fazendo isso aqui. Os nossos reforços, como eu falei, lógico que se eu falo de um jogador de 14, 15 anos, é para captação da base. Mas quando eu me refiro com relação à idade, é por que você não busca um centroavante aí, 18 anos, 19 anos, 20 anos, entendeu? Que mostra o mínimo de qualidade. Por isso que eu falo Mas sabe o que é engraçado, Bruno? É que tem jogadores jovens que são oferecidos ao Fluminense. E o Fluminense descarta veementemente. Eu não entendo isso. Isso aí não é só o Odair, é Angione também. Sim. Eu não entendo esse conceito dele. Porque o jogador de 24, 25 anos, não, obrigado, tá bom. Chega qualquer um de 30, 32, opa, peraí.
Cara, esse cara, 32, é um futuro promissor, pelo amor de Deus, eu gostei. Pô, não dá pra entender, cara. Tem futuro. Tem futuro, 30 anos, tem futuro. Eu acho que pra ele, o cara atinge o ápice com 39, né, na idade do Nenê. Só pode ser, cara. E aí tu vê, né, que o presidente, ele deu uma coletiva uma vez falando sobre isso, que ele foi indagado sobre essa quantidade de jogadores acima de 30 anos. E ele foi falar que, não, acho que a gente tem 7 jogadores só acima da idade. Só que ele esqueceu de falar que todos esses jogadores que tem são titulares. Exatamente. Não adianta você ter jogador de 30 anos, vamos compor ele. Não, eles são titulares. Então você tem hoje aí um Muriel, um Egídio, um Digão, um Hudson, um Fred, Nenê, tudo acima de 30 anos, cara. E aí você faz igual aconteceu no último jogo, uma média de idade de 29,9 anos, quase 30 anos a média de idade do teu time. Isso não existe, cara. Entendeu? É bom, faz parte você ter um jogador experiente, acrescenta muito. Mas ele não pode ter essa condição de titular incontestável, como, por exemplo, tem o Hudson agora. O Yuri estava jogando muito mais bola do que ele, por mais que eu não goste do Yuri, mas estava entregando muito mais do que o Hudson vem entregando. E o Hudson pegou a vaga de volta e não sai mais, pô. Entendeu? São essas questões assim que complica. Porque a gente tá vendo que não tá sendo feita uma boa montagem com ele. E o Hudson, eu até contra o Goiás, no jogo da outra semana, eu até botei ele como craque do jogo aqui no nosso pós-jogo, porque eu falei, não, vamos redimir o cara e tal. Mas, na verdade, o Hudson não apresenta nada que justifique ele ser titular. Nada. Até aquelas 2 assistências que ele fez contra o Goiás, uma foi, ele roubou a bola, e o cara tava com a bola, ele tocou, a bola sobrou pro Nenê, contou como assistência, mas não foi um passe pro Nenê. E o primeiro gol até do Iago também, o Pacheco mandou a bola para a área, ele só deu uma parada, aí sobrou para o Iago bater. Mas assim, ele não tem nada que justifique. Qual a qualidade? O que o Hudson agrega ao time que nenhum outro poderia agregar? Que o André não poderia agregar? Que o Yuri não poderia agregar? Nada. Beleza. Não, nem mas acho que os árbitros não se convencem muito disso, entendeu? Você não teria nem sido expulso contra o Atlético Goianiense. Então, assim, eu não entendo essa... não é a primeira vez que a gente vê o treinador com... Né? E normalmente a volante já percebeu isso. O Renato Gaúcho tinha uma coisa com o Igor e com o Fabinho. O Abel tinha com o Edinho. Agora o Odair com o Hudson. Tem uns treinadores que eles têm uma paixão por um volante X que o cara pode acontecer o que for. O cara é titular absoluto. Cara, eu entendo que no futebol tem muito isso dessa relação de confiança. O seu jogador de confiança, né? Mas o problema é quando isso começa a atrapalhar o desempenho do time. Né? E a gente vê que o Hudson, de certa forma, ele é um peso morto. Eu não sei a opinião do Luiz, se ele acha a mesma coisa, do Breno, mas pelo menos do meu ponto de vista, cara, o Hudson, para mim, ele é a última opção da vaga da volância, entendeu? Eu não consigo ver ele fazendo. Eu no nosso último, no 2 treinos depois do jogo contra o Goiás, eu falei que eu me recusava a dar craque do jogo para o Hudson. Sim. Então, não tem condições. Não tem condições. O Hudson é o cara de confiança, né, do Odair. No meu time não seria titular. O que é mais estranho é que nós estamos sendo competitivos com o Hudson, com o Nenê e com o Fred. Cara, são 3 caras lentos, muito lentos, entendeu? Porque assim, eu nem acho o Hudson com a bola no pé essa coisa ruim toda, não. Ele tem uma técnica, assim, só que ele é um cara pesado, cara. Né? Exatamente, a mobilidade, ele é um cara extremamente pesado. Então, nós estamos sendo competitivos com Hudson, Nenê e Fred. Tem coisas que realmente são inexplicáveis, entendeu? Inexplicáveis. Nem o mais católico do mundo consegue... mas isso aí tem uma explicação, gente. Na verdade, eu vejo qual é o nível do campeonato que está muito baixo. Está muito baixo o nível do Campeonato Brasileiro. Então, acaba criando essa oportunidade, graças a Deus, pra gente. Entendeu? E você, Bruno, botou essa questão de jogador de confiança. Eu fiquei até com medo. Imagina se chega um técnico no Fluminense aí que pegue o Cardoso como jogador de confiança dele. Olha a merda, irmão. Caso de internação. Todo jogo Cardoso lá, camisa 9, liderando o ataque. Meu Deus do céu. E para a gente finalizar, para não estender muito, vamos fazer um apanhado aí da semana do Fluminense nesses últimos 3 jogos, né? Teve o jogo de ontem contra o Bahia, teve o jogo do meio da semana contra o Goiás e o jogo do final de semana passado contra o Botafogo. Foram aí 7 pontos em 3 jogos. O que vocês acharam aí da semana?
Cara, na verdade, a nível de resultado foi excelente pra gente, né? O aproveitamento de 7 em 9, pontuação é ótima pra gente. A nível de futebol, obviamente a pior atuação foi contra o Botafogo, né? Que a gente meteu um gol logo no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, e o segundo tempo a gente abdicou de jogar. Só tentou jogar no finalzinho do jogo que o Botafogo permitiu. Entendeu? O Goiás foi um pouco melhor porque o time do Goiás é muito fraco. Tanto que eles nem pressionaram a gente em momento algum. E para mim o Bahia foi a melhor partida que a gente teve das três. Entendeu? Eu acho que uma partida que teve uma clareza tática um pouco maior, a gente conseguiu detectar algum avanço tático ali, mas o time ainda deve muito, na minha opinião, entendeu? Tá sendo eficiente, porque continua não finalizando muito pro jogo e tá conseguindo fazer um golzinho, 2 golzinhos e ganhar uma partida, mas futebol em si não agrada ainda não, cara. Muito longe disso. E aí, Luiz? Esportivamente falando, foi uma semana boa, né? São 7 pontos em 9 jogos, em 9 pontos. Então não dá para falar, não dá para questionar isso. E ainda fica aquela situação que a gente poderia ter ganho no Botafogo, né? Se o Odair não tivesse recuado, não tivesse feito aquelas substituições absurdas, a gente poderia ter, inclusive, segurado a vitória. Então, assim, esportivamente falando, não é ruim. O problema foram os bastidores, as notícias por fora. Esse sim que foi bem, bem complicado. Mas, dentro de campo, concordo com o Júlio, o futebol não é o que a gente quer, mas é o futebol nível brasileiro que nos coloca na quinta colocação. Então, mostra o nível de como está o nosso campeonato. E aí, Brenão? A semana em si, eu vou pegar um pouco mais para trás, lá contra o Curitiba ainda. Botar essas 2 semanas foram perfeitas. Tirando o empate contra o Botafogo por causa do ardaizismo, que é aquela recuada depois do gol. Já falando de diretoria, só cagada, né, cara? Pô, mas aí se você pegar as 2 últimas semanas, aí fica pesado porque entra a derrota pro esporte, né, cara? Não, mas pegando de segunda-feira, da segunda do Curitiba. Domingo. Os últimos 14 dias, não 15. Mas, gente, vamos. Até pegando pelo esporte, nos últimos 15 pontos nós fizemos 10. Sim, pô. Ótima média. Aproveitamento de. É isso aí. Aproveitamento de Libertadores. Mas na verdade, Brunão, eu vou até fazer uma retificação aqui. Na verdade, o esporte foi há 3 domingos atrás. Exatamente. Foi dia 20. Foi porque domingo passado foi Botafogo, no outro domingo não foi domingo, foi segunda-feira, foi Curitiba, e no outro domingo... porque a gente não jogou... É verdade, a gente não jogou meio de semana. Foi dia 20 então, tudo certo, Breno. Dava, eu acho que dava, né? Quer ter trazido 9 pontos. Os 15, na verdade. Dava ter trazido 15. Eram pontos completamente possíveis, né, cara? Mas a gente não pode negar que o aproveitamento dos últimos 15 foi bom. 10 pontos. Sim. Como eu disse, aproveitamento de Libertadores. A gente tem uma pedreira aí agora pela frente, que é o Galo. Sim, molezinha. E é tentar fazer ponto aí até o início do retorno. Porque o início do retorno, mais uma vez, vem aquela sequência pesada que a gente teve, né? Na verdade, depois do Galo, dá uma aliviada um pouco a sequência de novo. Que aí, depois do Galo, tem Ceará em casa. Ceará, Fortaleza e Santos. Ceará, Fortaleza e Santos, isso. Só o Fortaleza fora, Ceará e Santos em casa. Então, aí também acho que Santos e Ceará em casa são pontos que são totalmente acessíveis. Não que o Fortaleza lá não seja. Não que o Fortaleza lá não seja, mas considerando aí uma certa dificuldade que a gente tem em jogar fora, eu acho que pelo menos 6 em 9 aí, se a gente trouxer, continua nessa sequência de aproveitamento muito bom. Entendeu? Mas é isso. Vocês têm mais alguma coisa acrescentada? Semana aí que esteja passando batido? Cara, eu vou ser com você. Eu quero só fazer um comentário aqui muito pessoal meu em relação ao senhor Mário Bittencourt. Entendeu? Mais um desabafo de boa, sem ofensa, sem nada. Mas assim, eu acho que o Mário ele tem que lembrar o porquê ele está na presidência. O Mário entrou na presidência com o momento de campanha que ele fez, que o clube atravessava um dos piores momentos da história. E ele prometeu transparência, ele prometeu voz à torcida, ele prometeu ser presente, ele prometeu dar as caras.
E, na verdade, eu não vejo nada do que foi prometido para o senhor Mário Bittencourt no momento sendo colocado no clube. Muito pelo contrário, entendeu? O cara, ele some nos piores momentos. Quando ele solta alguma coisa, ele solta de uma maneira egocêntrica, arrogante, entendeu? Depois até se desculpa, não foi bem isso, mas solta naquele momento aquilo. A transparência que ele prometeu não existe, nem a parte financeira, que o portal de transparência não está totalmente colocado, como também a transparência de gestão não existe, entendeu? Situações como essas que foram citadas, de você colocar censura na torcida, cara, o Fluminense é a sua torcida. Sabe? As organizadas são importantes. E a partir do momento que você não parta para a violência, que você não invada, que você não seja hostil fisicamente, a torcida tem todo o direito de ir ao estádio. Se tiver em primeiro lugar, líder, com 10 pontos de vantagem, e ela quiser chegar no estádio e botar uma faixa fora o técnico, ela tem o direito de fazer isso. E o Mário não tem o direito de dizer o que a torcida pode ou não dizer. Porque a torcida é muito maior do que o Mário. Entendeu? E o Mário também tem que prestar atenção no estatuto do clube. Ele não pode fazer o que ele acha que tem que fazer quando tem que fazer. Algo tem que ser respeitado. Então, senhor Mário, lembre-se que o senhor está aí porque a torcida confiou no senhor. A torcida acreditou no que o senhor apresentou. E o senhor está decepcionando a gente. De verdade. Reveja seus conceitos, sabe? Reveja a sua posição e coloque o Fluminense à frente. Deixa um pouquinho de lado o ego. Deixa um pouquinho de lado essa presunção de querer ser mais do que a verdade. E vamos botar o Fluminense na frente, que é o melhor para todo mundo, é o que a gente quer. E é o que eu quero crer que é o que você quer também, entendeu? É só isso. E tem uma outra situação que quando ele foi eleito, ele veio com um plano de campanha que agradou a muita gente. Então, algumas coisas que ele prometeu ali, eu vou citar duas só, tá? Que angariou muito voto, eu conheço muitos, inclusive, e que foram totalmente passados por cima. Primeiro, sobre a revitalização da Laranjeiras, que foi uma promessa de campanha dele, foi simplesmente ignorado. E segundo, gostando ou não, o Celso Barros. Eu conheço muita gente que votou na chapa por causa do Celso. E aí ele simplesmente, o que me parece, é que ele usou a imagem do Celso, o nome do Celso, para poder se eleger. E tá aí hoje e o cara tá afastado. Eu sou a favor? Eu não acho que seja um dos caras mais atuais no futebol. Não seria nada dentro do meu clube. Não faria parte da minha gestão. Mas foi eleito. Entendeu? Foi eleito democraticamente através do voto. Então eu acho que é uma covardia isso que está acontecendo. No mínimo, você teria que ter uma, como vocês dizem, né, já que vive de nota, uma nota verdadeira sobre tudo, toda a situação, do porquê, se aquilo vai perdurar, se aquilo vai ter uma volta ou não, porque muita gente foi eleitor do Celso, não do Mário. E aí, automaticamente, os dois estavam juntos em prol do Fluminense. Então, esse é pegando um gancho em cima do que você falou, que é totalmente, eu concordo 100% com isso aí, entendeu? E é isso. Vocês, Luiz, Breno, alguma coisa a acrescentar? Quanto ao Mário, eu não vou acrescentar muita coisa, porque acho que vocês já falaram tudo. Meu pensamento é muito parecido. E para quarta-feira vai ter jogo, vai ser jogo duro, e eu estou acreditando numa vitória. 2-1. E aí, Brenão, suas considerações finais? Rapaz, sobre o Mário eu não tenho nada para acrescentar, não. O Júlio foi cirúrgico na colocação dele. Bom, então é isso aí, galera. Chegamos ao fim aí do nosso primeiro Pitaco Tricolor, nosso resumão da semana, tudo que acontece no nosso clube. Quarta-feira tem o 2 treinos ao vivo, mais uma vez, falando sobre Fluminense Atlético Mineiro. Esperamos com uma vitória, né? E a gente fica por aqui. Boa semana para todos. E é isso. Valeu, galera. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Valeu.